Olá, pessoal. Hoje nós temos a presença de uma pessoa que a trajetória dela se confunde até um pouco com a minha. Eh, Certa vez numa sala de aula, um aluno perguntou: eh, "Professor, além de dar aula, você trabalha?" E isso me marcou. E eu e a Bárbara, que eu vou apresentar para vocês agora, nós temos uma história de docência, de aula, que, nós começamos junto, na mesma instituição e até hoje a gente compartilha desse entusiasmo, que é o entusiasmo Lean. A Bárbara é engenheira de alimentos, ela é Black Belt, em Lean Six Sigma, ela tem MBA em gestão empresarial, ela também, tem Scrum Master, atua há 14 anos aplicando e ensinando equipes de metodologia de melhoria contínua, é uma entusiasta Lean, já atuou no mundo fabril e corporativo de grandes empresas como, BR Foods, Grupo Boticário, atualmente é diretora da Thyssen Assessoria Empresarial, e ela apoia muito, ela faz um trabalho fantástico que é desdobrar o sonho, o planejamento estratégico em plano tático, através aí de várias metodologias, uma delas o Hoshinkanri. Bárbara, muito feliz de ter você aqui junto com a gente. Prazer é todo meu, Christian. Prazerzaço. E antes de a gente começar a desdobrar aqui o mundo da melhoria contínua, que na hora que a gente começar a falar sobre isso, não vai mais acabar, A gente não para mais? não para mais, tem muita história para contar. Eu queria conhecer um pouquinho mais da Bárbara pessoa, a Bárbara família. Conta um pouquinho para nós. Bom, eu sou do Rio Grande do Sul, né, há já mais ou menos uns 10 anos, moro aqui em Curitiba, né, sou formada em engenharia de alimentos, morei muito tempo no Rio Grande do Sul, morei em Santa Catarina, hoje, né, sou praticamente uma curitibana. Eu gosto muito, muito de viajar, praia principalmente, então, me convidem para ir pra praia, eu vou, é uma paixão minha, né, tenho marido já, não tenho filhos, mas tenho um cachorrinho e uma gatinha, então hoje me interto com eles ali. Também é gateira? Sou. Há pouco tempo, há menos tempo, mas estou aprendendo. Inclusive hoje acordei 5h30 porque ela queria brincar, então tá tudo certo aí, né. E, gosto, assim, muito, muito de natureza, tudo que for referente à natureza, eu tô dentro, gosto de passear em parque, enfim. Não sou tão adepta a esporte, né, sou um pouco assim, né, mais preguiçosa, vamos dizer, em relação ao esporte, mas se convidar, faço também. Eu caio dentro e vamos lá. Então eu sou muito muito, assim, de natureza, tudo que envolver natureza eu gosto. Show. Bárbara, deixa eu só te ajudar um pouquinho. Uhum. Mais perto de você. Aqui. Isso, perfeito. Esporte é uma coisa que tem que ter muita motivação. Acho que tem que ser mais motivado para esporte do que para qualidade, hein? Eu vou te dizer que, eu queria ter a mesma motivação para esporte que eu tenho para aplicar a melhoria contínua. Porque quando você fala de Lean, quando você fala de metodologia, hã, quando eu estou junto com as equipes, para mim é algo assim, eu fico extremamente motivada. Eu digo que eu volto de um treinamento, eu volto de uma aula, eu volto assim com um brilho no olho, sabe, Uhum, de ter contribuído com aquelas pessoas. uhum, Agora no esporte eu já não tenho tanto assim, né, esse brilho no olho. uhum. Faço mais quando por obrigação, sabe, em alguns momentos, olha, eu tô vendo que eu tô meio parada, assim, preciso reduzir uma gordurinha aqui, outra ali, fazer um pouco mais de exercício, mas enfim, eu amo, amo, amo mesmo estar com pessoas. Então, se tiver um esporte, eu gosto muito de voleibol, né, então se Uhum. tiver um voleibol, tem pessoas ali, um grupo, um time com um propósito, aí eu me sinto motivada, né. Agora fazer sozinha eu já não curto muito não. E, a história da Bárbara é fantástica porque mulher, né, num mundo industrial, uma das poucas professoras da PUC, né, num Uhum. curso de engenharia, né, então tem seus desafios, conquistar seu espaço. Conta um Tem. pouquinho dessa trajetória para nós, Bárbara.
Bom, eu em 2018 aproximadamente, eu recebi um convite para dar uma aula. Eu falei: Uhum, "Poxa, mas eu nunca dei aula, né". uhum, Eu dei muitos treinamentos, né, com equipes, com times, mas eu não dei aula. E aí eu lembro na época que o professor que me convidou, ele falou assim: "Poxa, mas se você dá tanto treinamento com as equipes, por que é a mesma coisa, só que claro, com toda a preparação também, né, você precisa estudar o material, uhum, levar a parte bibliográfica também, não só a sua experiência". Falei: "Eu vou topar esse desafio". O primeiro dia que eu dei aula, eu cheguei em casa, eu chorei de alegria. Eu contei isso para os alunos de uma turma bem, né, depois, eu falei: "Professora, eu não acredito". Eu falei: "Sim", porque eu me encontrei naquele local, né, uhum, naquela sala de aula, passando toda a minha experiência, passando a parte bibliográfica, fazendo com que sentindo aquela empolgação dos alunos aprendendo, sabe, querendo: "Poxa, fala mais", sabe. uhum, Então aquele dia para mim foi um dia que me marcou muito. E desde lá eu venho cada vez, né, mais participando junto com as equipes, dando mais aulas, né, em parceria com você, com os grandes professores da uhum, PUC, mas eu me sinto muito honrada, né, de ser uma das poucas mulheres que está lá, né, que está uhum, mas junto com uma equipe tão capacitada quanto vocês. Então, assim, é um prazer para mim, sabe. uhum, Eu sei que a gente sempre fala muito: o poder da mulher, né, na sociedade". Esse poder da mulher, ele tem que vir também com competência, uhum, né, não só por questão de: "Ah, eu vou colocar mulher porque eu tenho que colocar". Se a uhum, mulher é competente, ela sabe independente da área, né, uhum, se ela sabe atuar de uma fo se ela tem competência para estar naquele local, naquela função, ela tem que uhum, estar ali. Então, para mim é muito importante isso, né, estar na PUC hoje junto com grandes professores, né, uhum. isso é uma coisa que me deixa muito, muito orgulhosa. Hoje também você tem um canal no YouTube. Tenho, é Bárbara Chiesen, né, Thiesn underline. Então lá eu mostro, né, algumas, pequenos vídeos, né, onde eu mostro metodologias, cases, coisas que eu aprendi, compartilho um pouco da minha experiência. Então Uhum, é algo que eu fiz por um hobby, né, para mostrar quem é a Bárbara, para mostrar o meu trabalho, né. uhum. Então eu falo que eu não sou profissional da parte audiovisual, mas é algo que eu gostei de fazer, gosto de fazer, né, então tem aí para compartilhar, podem acessar, Hum. né, e fiquem à vontade. No final, pessoal, do nosso episódio, vai ter alguns contatos, né, o nosso contato, o contato da Bárbara, e a gente vai botar também o endereço lá do YouTube para vocês também acessarem e acompanhar aí esse conhecimento que, para algumas empresas, e principalmente do público que está assistindo nós, Bárbara, às vezes parece tão complexo, né, a gente falar de melhoria, porque a melhoria ela precisa fazer parte, não tem que ser algo que seja forçado, ela tem que fazer parte do dia a dia. E às vezes isso é tão difícil apagando incêndio todo tempo, e às vezes pequenas, pílulas de conhecimento e tal ajudam você a esclarecer alguma dúvida, algum problema que é bem complexo. Então o pessoal vai estar lá divulgado lá para vocês poderem acompanhar. E eu tive um feedback há um tempo atrás de um gerente de uma unidade, né, industrial. Ele passou assim: "Bárbara, eu posso utilizar os seus vídeos nos meus treinamentos dentro da Que empresa?". legal. Eu falei: "Claro, se você quiser eu vou até lá para falar com vocês". Então assim, está disponível, pode utilizar, né, então: "Ah, quero treinar uma equipe, quero", como você falou, uma pílula de conhecimento, quero trazer isso para a equipe. Pode levar sem problema algum. Isso faz com que as pessoas não só conheçam a Bárbara, mas o propósito maior é o desenvolvimento delas, né. Uhum. Isso que para mim é o mais importante hoje, né. Eu faço meu planejamento estratégico pessoal. E lá no propósito eu coloco, apoiar as empresas a se desenvolver através das pessoas. Porque é através das pessoas motivadas com conhecimento, seguindo algum tipo de método, com apoio de ferramenta, porque muitas vezes as ferramentas vêm em primeiro lugar, Hum, é que as empresas realmente se transformam. Então, parabéns aí pela obrigada, atitude, pela iniciativa. obrigada. Eu sempre falo assim, aquele brilho no olho de quando você vê alguém, né, entendendo a estratégia da empresa, aquela coisa de: "Ah, eu nunca sabia o que o diretor queria".
né? Só vinham Uhum. aqui e me falavam o que eu tinha que fazer. Eu não sabia o porquê disso. Então, Uhum. quando as pessoas começam a entender o porquê de fazer as coisas, o porquê que ela tem que atingir uma meta, Uhum. né? Isso, de certa forma, motiva elas. Elas, agora, a partir daquele momento, elas têm um propósito de estar ali na empresa. E não é aquela coisa só de bater o crachá, né? Entrar de manhã, bater o crachá, sair Uhum. e a empresa tá lá. Não, elas começam a ter aquele sentimento de dono mesmo, pelo processo onde elas atuam. Isso Então, faz toda a diferença. faz toda a diferença, né, Christian? Você deve ter muito mais experiência aí nessas implementações, mas é gostoso de ver a pessoa assim, poxa, agora eu sei o porquê, Sim. sabe? Isso, pra mim, vou ser bem sincero, me deixa assim, eu ganho dia quando isso acontece. Bárbara, agora eu vou buscar levar desafios para você. Legal. Vamos lá. Vai, Preparada? vai, vamos lá, me arrumar aqui. Aqui é o Papo Easy. Ah, Qual que é o objetivo do Papo Easy? Descomplicar aquilo que pode ser complicado. certo. Para pequena e para média indústria. Porque muitas vezes o conhecimento, os processos, as ferramentas, elas estão muito direcionadas para a grande indústria, para as empresas que têm até conexões com outras empresas do grupo, multinacionais. Mas para pequena e para média, que a gente brinca que muitas vezes estão vendendo almoço para poder pagar a janta, é, é difícil, alguns termos são complicados. Eu vou começar simples. Vamos falar de Lean. O que é o Certo. Lean? Para mim é você reduzir todos os desperdícios do seu processo e fazer com que você entregue maior valor para o cliente. Ou Uhum, seja, o teu cliente deve estar satisfeito no final e você não deve ter cometido nenhum desperdício ou, né, uhum, tentar eliminar ou reduzir os desperdícios do seu processo. uhum, Então imagina, se você tem que, ó, eu tenho que entregar um produto aqui, uhum, certo? E eu tenho que produzir, né? Tem todo um processo para uhum, fazer. Como eu posso fazer da melhor forma? Aí sempre quando eu trago isso, eu trago os desperdícios do Lean, né? sim. Então eu trago isso como o que que é um desperdício? É algo que não agrega valor, é algo que o cliente não está disposto a pagar. Uhum, E aí eu faço de uma forma com que as pessoas entendam, essa sua atividade, você pagaria mais por isso? Se você uhum, fosse cliente, né? Então as pessoas começam, opa, peraí, não. Eu fazer uma movimentação, não, isso eu não pagaria. Então, isso é um desperdício. uhum. Sempre de forma muito simples. Taishi Ono lá conseguiu classificar isso em 7. Isso. E sempre tentando separar aquilo que agrega valor, que é realmente o que o cliente está pagando, né, pelo produto, e aquilo que não agrega valor. Então, são 7 desperdícios que agrupam praticamente tudo que a gente retrabalha ou gera desperdício numa empresa. Isso. Como que isso impacta no dia a dia das pequenas e médias empresas? Muitas vezes, essas pequenas e médias empresas, elas não conseguem atender o cliente final, Uhum, certo? E aí a gente começa a entender o porquê disso. E quando você começa a entender, você vai ver, eles têm muita movimentação dentro do processo, tem muitas perdas no processo, tem muito retrabalho, uhum, né? Por exemplo, tem muita espera dentro dos processos. Eu tenho um exemplo onde, numa empresa, as pessoas, quando iam fazer uma troca de um produto para o outro, você precisa fazer alguns ajustes de máquina. E uhum, aí, o que que acontece? As pessoas ficavam paradas, né? O horário de refeição, o mecânico ia junto com a equipe pra fazer a refeição. E no horário que estava produzindo, ele parava para ajustar a máquina. uhum. Né? Então a gente fala, poxa, e eles não se davam conta disso, porque sempre foi feito assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. A famosa frase do sempre foi assim. Quando eu escuto, eu chego até a dar aquela risadinha interna, né? E você fala assim, ai, meu Deus, vamos lá. Vamos convencer o pessoal de que não é assim, não. Hum, E aí ele, poxa, então vamos começar a fazer a manutenção no horário do almoço. Oh, legal. hum, Né? Então, assim, são atitudes simples, mas que o sempre foi assim não permite que as pessoas enxerguem. Aí, quando a gente traz isso de que eu não posso deixar a máquina parada e as pessoas olhando, esperando. Opa, se tiver que acontecer isso em algum momento, vamos fazer uma melhoria. Né? A gente não tem que ficar parado, a gente tem que, não é parado olhando o celular, o WhatsApp, enfim. Não, vamos lá e vamos ver o que que a gente pode melhorar nesse processo. Para uhum. quando ele volte a produzir, você já tem um processo fluindo melhor.
Então, o que eu mostro para eles é isso, né? Então, tem pequenas atitudes no dia a dia que você pode resolver para que você entregue no momento certo o produto para o cliente, né? Uhum. Ou entender quais são as reclamações que você tem hoje dentro do processo. Então, assim, poxa, eu tenho reclamação de um produto não conforme, né? Algo que esteja estragado no produto, que o cliente não pediu aquilo, certo? Então, como que isso foi gerado? Vamos Uhum. entender, vamos fazer uma melhoria em cima disso. E aí traz os desperdícios, né, de retrabalho, de perdas. Será que a gente está ajustando bem a máquina? Né? Será que a gente está ali cuidando do produto quando ele está passando o processo? A gente conhece os parâmetros, as características, enfim, vai trabalhando caso a caso. Não tem uma receita de bolo de falar assim, ó, eu pego dessa empresa aqui e levo para essa empresa. Isso não existe, né? A gente Uhum. sabe que isso não existe. São pessoas, né? Como você Uhum. falou. Um mundo é diferente do outro. Então você tem que chegar junto. Adoro chegar junto. Você tem que chegar junto, entender o problema, conversar, ouvir, É. né? Por mais que nós mulheres falamos muito, Ouvir e observar. isso. Isso Hum. mesmo, porque chega lá e faz perguntas, né? Saber Uhum. fazer as perguntas. Não deixar perguntas de respostas, né? Sim ou não. Você tem que Uhum. perguntar e fazer com que a pessoa, né, te dá uma dica. Talvez você já saiba. Quando você chega no processo, normalmente você faz algumas perguntas, Uhum. né? E as pessoas, elas vão respondendo. E aí você fica parada na frente delas. Elas estão. E as pessoas se incomodam com o Com silêncio. silêncio. As pessoas se incomodam muito com o silêncio. Aí você fica olhando, elas ficam, poxa, olha pra cima, olha pra baixo. E eu continuo olhando assim, com uma cara, né, sorrindo, e as pessoas. Ah, e tem mais. E aí elas começam a falar realmente o problema, porque normalmente elas contam primeiro, sabe, quando você não conta o Aham. o segredinho, você conta só Aham. o que você quer falar. E aí, quando você fica nesse silêncio, as pessoas se incomodam e aí elas começam a contar os segredinhos do processo. E é ali que a gente, muitas vezes é ali que você entende onde está o problema. Você falou uma palavra atitude. A atitude de se incomodar com o desperdício, a atitude de se incomodar com o retrabalho. Quando a gente fala a palavra atitude, eu linko isso com a cultura. E essa cultura é que leva tempo. E uma dificuldade que nós temos é, às vezes, de ter expectativas de resultado imediato. Uhum. E implementar uma cultura Lean, de você buscar enxergar, né, não é ver, enxergar, que tem diferença entre ver e enxergar. Sim. Aquilo que realmente gera valor, potencializar o que gera valor e reduzir o que não agrega valor, demanda tempo, porque são pessoas. Uhum. Mas aí, isso que você falou é muito importante, Christian. O que te dói mais hoje, Uhum, né? Entender dentro do processo qual é a dor maior. Talvez começar a cultura por essa dor maior uhum, ajuda na implementação, né? Porque é aquela coisa, tá doendo muito, muito o meu braço. uhum. Eu não vou tratar a perna, não vou fazer um tratamento de beleza no cabelo, não, é o braço que está doendo. Sim. Então, começar essa implementação de melhorias do Lean, onde dói mais, isso ajuda muito, Uhum, é difícil. Não é fácil implementar a cultura, por quê? Né? Como você falou, é uma mudança de pensamento, uma mudança na forma de enxergar. O sempre foi assim, não, eu sempre uhum, fiz desse jeito, né? uhum. E aí você vai lá e diz, poxa, é aqui que está te doendo mais? Vamos tratar aqui primeiro? Vamos começar, o que que eu posso te ajudar, né? O que que a gente pode, como entusiasta Lean, Uhum. ajudar essa equipe? E aí a gente vai conquistando aos pouquinhos. Eu falo que a gente vai comendo pelas beiradas, assim, a gente vai devagarinho, Dando conversando com resultados pequenos pequenos, resultados é. mais consistentes. Parece ter uma casa vinculada ao Lean, né? Uhum, Que é a casa do sistema Toyota de produção, onde tudo nasceu. E Lean é muito ser, né? É muito pensar e agir, por isso que é meio que um grupo. Tem o grupo da Harley Davidson e tem o grupo do pessoal do Lean, né? É, o que que tem nessa casa da Toyota? primeira coisa, estabilidade. É a base, Perfeito. né? Quando você vai construir uma casa, você precisa de uma base sólida. Uhum. Há muitas vezes as pessoas querem implementar o Lean já por automações, Just in time. just in time. Uhum. Aí você fala, poxa, mas peraí, eu não tenho nenhum 5S, Uhum. né? Então, assim, eu preciso de um 5S básico, eu preciso de uma estabilidade, eu preciso começar a fazer Padronização. padronização.
né? E aí, nos pilares, você Hum. tem o teu pilar de qualidade Uhum. e o pilar do just in time. Uhum. Agora, eu não posso. Aí que vem a grande. Muitas vezes as pessoas falam assim na empresa: poxa, mas uma hora eles querem produtividade, outra hora eles querem qualidade. Eu faço o quê? Outro é aquele prazo. É. Ah, eu quero. É bem isso mesmo, tá? Então eu tenho que entender o prazo, mas eu não estou conseguindo atender a qualidade. E aí tem uma pergunta que eu sempre faço que é: Hum. por que a gente tem tempo para fazer o retrabalho, mas não tem tempo para fazer o bem feito? Uhum. Né? Para o retrabalho a gente arruma tempo, mas às vezes Sim. para o bem feito não. Uhum. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Eu não posso construir uma base, né? Uma estrutura maior que a outra. A casa vai Uhum. cair. No final, Uhum. o cliente não vai estar satisfeito. Eu vou entregar no prazo, mas não com a qualidade que ele deseja. Uhum. Então, é importante que tenham essas duas dimensões, né? Esses dois pilares bem estruturados. E por fim, Uma base que sustenta esses 2 pilares. com certeza, Uhum. com certeza. E aí, os pilares e a casa, né? O Telhadinho. telhadinho. Hum. Com o quê? A empresa ela precisa dar lucro. Uhum. Né? Não adianta eu ter. Já dizia o livro A Meta. É verdade. Não, então a empresa precisa ter lucro. A empresa precisa ter o cliente satisfeito, que é a Uhum. principal razão de existir, né? Se eu não tenho cliente satisfeito, eu não tenho cliente, eu não tenho empresa. Então eu preciso ter ele ser atendido no tempo certo, no tempo correto, na qualidade correta, tendo lucro para a empresa, as pessoas estarem motivadas, né? As pessoas sentirem parte daquele São o centro da processo. casa. Então, tá lá no meinho, né? É. Tá lá no meinho, então precisa, tá? E sabe uma coisa que eu falo também na sala de aula e falo nas empresas que a gente tem contato, que lucro é relativo. Por quê? O Corolla não é o carro mais barato, apesar de ser o líder de vendas. Quando alguém vai comprar o Corolla, tem outras opções tão boas quanto o Corolla, mais acessíveis. E por que Uhum. compra o Corolla? O que vem na mente na hora de comprar o Corolla? Qualidade. Qualidade. Estabilidade. Isso. Você Uhum. sabe que não é um carro que vai dar problema. Aí o valor viu que mudou, né? Saiu de preço e você não está comprando preço, você está comprando valor. Uhum. É, quando a gente fala assim o resultado ele é uma consequência quando a gente Uhum. implementa o Lean, né? Ele é se você fizer tudo muito bem feito, sempre buscando reduzir desperdícios, o resultado ele vai acontecer. Então você não Uhum. foca no resultado, você foca no processo. Exato. Né? Tem pessoas que se preocupam com o resultado e esquecem aqui no meio o que está acontecendo, essa bagunça aqui. Não Uhum. conhece. Não Uhum. sabe quanto tempo você para uma máquina, não sabe quanto tempo, quanto você está perdendo no seu processo, qual a sua eficiência. Não, porque vamos produzir, né? Produz que a gente tem que tirar aqui no final. E aí acaba se perdendo. Aí Uhum. que eu percebo isso muito em várias empresas, mas na pequena e média empresa, às vezes ela não tem isso tão bem estruturado, Uhum. né? São pessoas que às vezes não tiveram acesso a esse conhecimento, né? Ou vem crescendo uma empresa, não tiveram esse desenvolvimento mesmo, Ou até capacitação da tempo, equipe. né, porque tá tão Tempo, envolvido em construir a empresa, atender os clientes, né. como você falou, né? Você vai produzir no almoço para ter na janta, né? É. É isso aí, no jantar. Quando eu te apresentei, eu falei que você tem a formação Lean Six Sigma. Uhum. Aonde que essas coisas se encontram e qual que é a diferença delas? Legal. Você me faz essa pergunta. Quando você trabalha, eu vou explicar dando meu exemplo, tá? Perfeito. Eu conhecia de Lean mais ou menos, a entregar a idade agora, né? 2008, como meu primeiro contato com o Lean, e ali eu já me apaixonei. Né? Eu entusiasta Lean mesmo, não é da boca para fora, é de coração, porque eu levo isso na minha vida, no meu dia a dia. E aí a gente foi implementando dentro da empresa várias, né, metodologias, a cultura, enfim. Chegou um ponto que eu tinham alguns problemas na empresa que eu não estava conseguindo ajudar. Né? Eu Uhum. falava, faltava alguma coisa, eu não sabia muito bem o quê. Você, poxa, mas chegou nesse ponto aqui, eu não consegui com a metodologia, eu preciso de um conhecimento maior. E aí eu fui estudar, né? Fui buscar o que era isso, o que era esse conhecimento. E eu vi que era o Six Sigma. Uhum. Eu falei, poxa, tem problemas mais complexos, onde eu não sei a causa raiz, algumas variáveis estão envolvidas, certo? Eu preciso ir buscar trabalhar com estatística dentro desse Uhum. problema, né? Dados, como coletar dados, enfim. E aí eu fui fazer a pós-graduação, né, na PUC de Lean Six Sigma. E para mim foi a peça-chave, porque a partir dali
eu consegui resolver problemas mais complexos, né? Que não Uhum. são um problema que você vai usar um PDCA ali no dia a dia, algum Kaizen, né? São problemas mais complexos, onde você aplica o Lean o conceito do Lean dentro Uhum. desses problemas. Então, você usa ferramentas, formas de analisar, né? A gente sabe as ferramentas de análise, né? As ferramentas estatísticas, utilizando também o conceito do Lean, de redução de desperdício. Então, quando você consegue casar as duas, você tem resultados fantásticos, né? Uhum. Então, assim, eu não sou daquela que defende... No começo, eu defendi o Lean a ferro e fogo, né? Lean tem que ser Lean. E aí, eu fui entendendo, conforme eu fui aprendendo, né? Estudando bastante, que eu posso conectar. São complementares. São complementares, uma apoia a outra. Como hoje Uhum. também tem metodologia ágil, eu posso fazer uma aplicação com Lean usando metodologia ágil, enfim, tem esse complemento, né? Então, hoje eu sou muito aberta a aprender, né? É claro que o Lean tá lá no coraçãozinho, né? Mas eu sou muito aberta a aprender essas metodologias e cada vez para entregar um melhor resultado. Uhum. Porque sempre o foco, o propósito é o cliente. Seja o cliente numa empresa ou um aluno, né? Uhum. Você sabe disso porque você agrega valor Uhum. como ninguém lá na aula, né? É, quando a gente fala em estatística, pode ser um pouco complicado. A gente fala Seis Sigma, mapa de raciocínio e todas as técnicas envolvidas. Mas o que eu gosto bastante de comentar com os alunos, que sempre é uma discussão entre emoção e razão. É. E eu não estou dizendo que a emoção é ruim, ela faz parte, é necessária, porque a emoção move a gente. A emoção, ela traz motivação. Só que, puxa, numa discussão, muitas vezes, você ir só com a emoção não é suficiente. E o Seis Sigma te ajuda a fundamentar causas, soluções, e isso, na hora de aprovar um investimento, na hora de fazer uma alteração de um projeto, é fundamental. Inclusive você sai do feeling, né? Sim. Falo que feeling cada um tem o seu. O Comercial, principalmente. Não, até porque boa essa. Porque o feeling, assim, você teve uma experiência de vida, eu tive Uhum, outra. Então uhum, eu tenho o feeling, você tem o seu. uhum, Não posso tomar decisão baseada em feeling relação a algum problema. O feeling, ele pode te dar um suporte, por exemplo, quando você tem uma coleta de dados e você olha, poxa, peraí, né? Aqui tem alguma coisa errada. E aí você vai avaliar se tem uma causa especial, né? Se tem pontos fora da curva, enfim, aplica toda a metodologia, todas as ferramentas de análise. uhum. Então, aí sim, você usa, né, o Six Sigma para validar isso, como você falou, todas as ferramentas. Agora, tomar decisão baseada em feeling, não dá, né? Não vai, não adianta. É, existe poucas certezas no mundo, mas duas certezas eu tenho com relação às empresas, Hum. que existem dois recursos que são finitos: dinheiro e tempo. Fora a NASA, que tem planejamento estratégico para os próximos 50 anos e tem a Casa da Moeda norte-americana para poder financiar, as outras empresas, elas têm problema de fluxo de caixa e resultado. Uhum. E o tempo tem 24 horas. A gente não consegue, por mais dinheiro que a gente tenha, criar um segundo a mais de tempo. E esses recursos eles têm que ser priorizados e administrados na empresa. Coisas para poder melhorar, tem diversas. Como que a gente prioriza uma melhoria dentro da empresa? Hum. Hoje, eu avalio em relação ao retorno, Perfeito. certo? Por Uhum. quê? Porque se a gente não tem hoje o tempo, como você falou, mas tem a questão financeira. Então, assim, qual o retorno que ele vai me dar? Eu uso a matriz, né, de esforço e impacto. Então, Uhum. qual é a melhoria? Vamos supor, eu tenho vários problemas. Desses problemas aqui, se eu for resolver, né, qual é a que eu tenho que utilizar o menor esforço para me dar o maior impacto, Perfeito. né? Então, normalmente é feita essa priorização. Eu aplico isso para Kaizen, para Uhum. PDCA. Então, na vida da gente, a gente faz isso, né? O que eu tô Estamos passando por uma crise financeira. O que que a gente vai fazer? Qual é a... Claro, você vai fazer todo um PDCA, né? Uhum. Quem nunca fez um PDCA, quem trabalha com melhoria contínua já fez um PDCA nesse tipo, né? De construir todo um A3, onde você identifica teu estado atual, né? Olha, Uhum. são esses os problemas que eu tenho, né? Entra
dentro de uma matriz. Qual que eu vou resolver agora? Eu tenho muitos. Uhum. Então, eu vou, no caso, naquele que eu utilizo o menor esforço para resolver, mas que vai me dar maior resultado. Tem que ter essa priorização, tá? Porque não adianta eu querer trabalhar hoje num problema onde eu vou demandar muito tempo e o esforço é pequeno, o resultado é pequeno. Tem Uhum. empresas que não esperam por isso, né? Tem empresas que têm que dar o resultado para amanhã, porque senão a empresa não sobrevive. Fantástico. Lá na Easy, que a Uhum. Easy é a nossa metodologia, né? A gente, um pouquinho diferente das soluções que tem de planejamento, que olham de dentro para fora, a gente gosta de olhar muito de fora para dentro. Então, Legal. nós conectamos o mercado, a gestão, o pipeline de vendas com uma previsão de demanda. Certo. E essa previsão de demanda é conectada automaticamente com uma análise de capacidade, teoria dos gargalos de Golders, né? Uhum. Livra-meta. Porque a melhoria ela tem que ser realizada naquilo que vai gerar venda, retorno. Isso. Porque melhorar tem um monte de coisa e tudo é importante. Mas se não for agregar retorno, não vou gerar mais venda, você pode estar colocando teu esforço naquilo que não é prioritário no momento. Posso trazer mais um case? Claro que sim. Vivência, tá, pessoal? E aí eu percebo isso em muitas pessoas que estão começando com o Lean, Uhum. aprendendo o Lean, e por alguma quando você começa a aprender o Lean, você sabe, você quer sair fazendo, que você se apaixona tanto e quer melhorar, quer melhorar. No meu primeiro ano, quando eu conheci a metodologia, os desperdícios, enfim, eu comecei a fazer um monte de melhorias. Eu Uhum. vi uma oportunidade de fazer uma melhoria, vi outra oportunidade de fazer uma melhoria. E aí, quando eu fui fechar o ano para avaliação com o gestor, falei: "Espera, eu fiz um monte de pequenas coisas que Uhum. sim, eram importantes, que ajudaram as equipes, que era importante para eles, mas o retorno não foi aquilo que eu olhava como satisfatório", Uhum. sabe. Eu falei: "Poxa, espera, alguma coisa está errada". Mas eu implementei o Lean, eu falei: "Como Uhum. não deu?". Claro, não tinha essa priorização. Uhum. Então, a partir do segundo ano da implementação, aí sim, aí foi mais focado, né, foi mais direcionado. Nós tínhamos um grupo de trabalho, que era um projeto piloto, nunca tinha sido implementado na área frigorífica, que a gente tinha conhecimento na época, Uhum. tinha sim, mas tinha as melhorias à parte. E essas melhorias à parte é que não deram o retorno que eu esperava. Uhum. Só o projeto principal. Por quê? Porque essas melhorias à parte que eu acabava realizando, eu não fazia essa priorização. Né, então ali eu aprendi, a duras penas, e eu sempre oriento já quando eu vejo que tem uma equipe que começa a aprender sobre a cultura, sobre as metodologias, já passo nos primeiros treinamentos a questão da priorização. Você falou é muito importante, porque eu vivenciei isso no meu primeiro ano e eu vejo a diferença que faz. Porque aí, no segundo ano, já foi diferente, já fui com o meu gestor, olha aqui, né, tenho um Uhum. resultado melhor, enfim, né, já você tem algo a contribuir de uma forma melhor para a empresa também, né, mais direcionada, mais focada. Vou falar de um tema agora, que é um tema aparentemente complexo, mas eu entendo que muitas empresas não fazem por entender que é complexo, mas é fundamental, que é Uhum, planejar. Existem algumas metodologias de planejamento, então tem aquela clássica do Balance Scorecard, né, que a gente vai falar de a parte de baixo, que é o conhecimento que a gente uhum, precisa para poder aprimorar processos, ganhar em produtividade e qualidade para gerar o resultado financeiro. Então, são 5 layers ali do Balance Scorecard: visão, missão, etc. uhum, No fundo, a parte mais fácil é planejar. Você vai lá, planeja, chama os líderes da empresa, define o mapa de objetivos estratégicos, né, e tal. uhum. E aí passou aquele evento que às vezes pode ser, né, até pouco tempo as empresas faziam isso num hotel, num retiro, né, já sai do final de semana, temos nosso planejamento estratégico. No outro dia vem a tal da execução. Como que a gente transforma um planejamento em realidade, Bárbara? Primeira coisa, no teu planejamento a meta tem que ser smart. Uhum, Né? Ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante para a empresa. Claro, vai ser, porque uhum, saiu do desdobramento estratégico e temporal. Então, você uhum, tem que ter um prazo para atingir. Porque muitas vezes nesse desdobramento estratégico são feitas, são
desejos. Subjetivo. Aham. Assegurar a qualidade dos produtos. Que é isso? Né? Transformando ali na vida real. O que seria isso? Né? Então, começa por aí. Se você tem objetivos bem traçados, é mais fácil a execução. Mas vamos lá, no dia a dia. Desdobramento. Né? Então, assim, aquela meta do diretor, ela tem que ser desdobrada para o gerente, que ela tem que ser desdobrada para o coordenador, supervisor e para a operação. Então, muitas vezes a operação ela não sabe. Eu já peguei muitas empresas que eu estava lá né, atuando e não, mas a gente não sabe qual é a nossa meta. No final do mês, no final do mês a gente vê se a gente atingiu ou não. Ou outros falam, poxa, mas a gente não recebeu bônus, mas a gente produz todo dia, que você mata, aquela coisa, né? Se mata produzindo, o choro é grande. Se mata produzindo, enfim, e a gente não A recebeu minha bônus? parte eu fiz. A minha parte, essa é boa, a minha parte eu fiz. Poxa, gente, agora não. Eu sei o que eu tenho que produzir. Tem essa meta de produção diária, em termos bem reais mesmo. Tem essa produção diária. Aí, se todos atingirem, o gerente atinge, que o coordenador, que enfim, e vai subindo. Então, tem que ter esse desdobramento da estratégia. Tem que ter não só o evento da diretoria, do CEO, mas ter esses momentos, né? E a gente fala também a ter metas compartilhadas. Né? Então, assim, poxa, a meta da área de produção tem que ser a meta da área comercial. Tem que estar aqui, ó, junto. Não adianta você querer prevalecer um ou outro. A minha eu Estoque é de tive. quem? Estoque é da área de comercial, é da área de produção, é da área de logística. Todo mundo tem que ter, de alguma forma, essa meta. Claro, alguns contribuem num percentual um pouco maior, mas todos têm que olhar para isso. Agora, fica estoque normalmente ou para a área de produção ou só logística. Exato. E aí? Né? Então, todo mundo... E comprou com base no quê? Num planejamento que não foi assertivo, muitas vezes, vamos lá. Né? Quando é, tudo bem, mas quando não é, dá problema. Então, é importante que tenha esses momentos de desdobramento. Eu estou numa empresa agora, não vou citar a empresa aqui, mas eles têm. O nível operacional sabe o quanto ele vai produzir naquele dia, porque aquela meta de todas as áreas atendem a meta do gerente, essa meta do gerente, se todos os gerentes atingirem, atendem a meta do diretor. Então, foi feito esse cascateamento, sabe, de metas. E não é simplesmente a gente tem que atingir o resultado lá no final do mês. Não tem acompanhamento, não sabe se foi ou não foi, não sabe o porquê disso, né? E às vezes pode acontecer, né? A gente fala do catball. Pode voltar a dizer, olha, CEO, essa meta não é assim, não. Peraí, vamos lá, vamos analisar, né? Tem essa troca, dizer, não, isso aqui, até aqui a gente atinge. Tem que ser desafiadora, mas não é impossível. E isso, daí não é smart, né? Então, até aqui a gente consegue atingir. A partir daqui, talvez precise de um investimento. Então, vamos avaliar o meio termo, qual é o ponto ótimo, né? Para a gente saber até onde a gente vai, até onde a gente tem recursos, né? Para poder produzir mais, né? Para ter uma melhor eficiência. Mas uma dificuldade, Bárbara, é às vezes áreas diferentes olhando para a mesma coisa com diferentes pontos de vista. Acontece. Quando a gente fala de assertividade, o comercial vai dizer o seguinte, a minha meta em dinheiros eu bati. Eu não prometi que ia faturar R$1 milhão todo mês, eu bati. Só que em mix de produto foi completamente diferente. Então, né, como que cria essa sinergia? Ó, teve um caso uma vez onde a meta comercial era batida, só que a meta industrial não, como você falou. Por quê? Porque acontecia de a gente ter produtos com uma produtividade muito ruim. E aí a gente começou a entender qual era o mix que eu deveria produzir e quando produzir. Né? Então a gente ajustou o planejamento, porque nós produzíamos tudo na primeira semana do mês. O comercial tirava só na última semana. Aí muitas vezes a gente deixava de entregar. Então a gente junto produção, planejamento e comercial, nós conseguimos alinhar para quê? Eu tenho que produzir no tempo certo? Trabalhamos, cada um fez a sua parte, trabalhou em setup, trabalhou em planejamento, né? Fazer o nivelamento de produção. E a venda também, ela sabia, olha, até aqui eu posso vender, aqui se eu tiver que trocar esse produto por esse, ela conhecia um pouco do processo. A gente trouxe essas informações. Porque eu não posso culpar o cara do comercial, a gente fala no Lean não tem culpados, mas normalmente no dia a dia tem, né? Não posso culpar o cara lá do comercial se o cara
não entende nada do processo. Né? Então, tem que ter essa sinergia de alguma forma. E aí, também as metas compartilhadas, como a gente já conversou, sabe? Mas é possível de fazer. É possível. Quando a gente olha esse desdobramento, né? A gente está discutindo agora a ciência de desdobrar, que é a execução. Uhum. É um amadurecimento também, né? Porque é uma construção. Teve uma empresa onde eu fui. Eu gosto muito de cases porque ajuda, né, a elucidar. Então, eles fizeram o desdobramento e fizeram um desdobramento razoavelmente bom. Primeiro, tranquilo. Só que quando a gente foi fazer no ano seguinte, a gente falou, poxa, peraí. Mas em que momento que eu estou conectando a missão, visão, propósito com os desdobramentos? Tá acontecendo? Opa, aqui a gente tem pequenas falhas. Então, assim, não dá para querer ser perfeito na primeira vez. Quem vai implementar um desdobramento de estratégia, saiba que é como você falou, Christian, uma construção. A gente não nasce sabendo. Então, vamos fazer primeiro ano, a gente, final do ano, faz uma análise crítica, né? Entende, olha, o que foi bom, o que não foi bom, onde a gente falhou, lições aprendidas, né? E aí, para o próximo ano, faça melhor. Então, as metas alinhadas com missão, propósito, né? Eu não posso ter lá na minha missão, visão da empresa, falar de segurança, e eu não tenho nada de segurança dentro do meu desdobramento, né? Tem que ter. Bom, coloquei algo relacionado à segurança. Como que eu estou monitorando isso no dia a dia? Todos têm a meta? Eu não posso botar a meta de segurança só para a área de segurança. Num primeiro desdobramento, às vezes até cai, né? Isso recai para a área de segurança. No segundo, já tem que estender um pouco mais. É uma construção, é um aprendizado. E existe técnicas para isso. Tem. Vou falar de uma ferramenta que foi lançada, acho que faz um mês atrás, extremamente nova, inovadora, que você deve estar acompanhando, que se chama Roshinkanri. Inovadora. Para várias empresas quando você fala, como é que desdobra, como é que você controla, como é que faz a gestão visual, como é que as pessoas participam. Cara, eu vou falar um negócio que foi inventado agora, chama Roshinkanri. O que é Roshinkanri? Desdobramento de estratégia. Você falou, é verdade. Tem muitas empresas que não conhecem. É uma ferramenta muito antiga, mas tem muitas empresas que não conhecem, não utilizam. Quando a gente chega, as pessoas, poxa, a gente sempre queria fazer, mas não sabia como. Agora a gente sabe. Ficou mais claro. Ficou mais Matriz. claro. Matriz X. A3. Né? Existem várias. Você pode fazer um desdobramento de estratégia, né? Mas a gente utiliza, normalmente, são essas as ferramentas da metodologia, né? Então, quando você vem com um A3, né? A gente fala A3 mãe, A3 filho. Quando você vem com A3, que você tem lá o A3 do diretor, o A3 dos gerentes, compondo esse A3, ele fala, poxa, mas a gente nunca tinha visto dessa forma. Conectada. Então, assim, os objetivos... Vamos lá, eu tenho a diretoria, tem a gerência A lá, vamos chamar de gerência A. Poxa, peraí. O que a gerência A consegue conectar, né? O que ela tem de responsabilidade para atender aos objetivos da diretoria. E a gerência B, e a gerência C, enfim. Aí você consegue fazer essa conexão. Né? Vamos fazer um papo easy aqui no sentido de a gente esmiuçar um pouquinho mais para a galera que está nos assistindo entender. Temos objetivos estratégicos. Esses objetivos estratégicos, eles precisam ser desdobrados. Então, a gente precisa conectar isso. Então, a gente coloca um objetivo estratégico, e são alguns, porque a gente está falando de objetivos financeiros, processos, num A3 mãe. Eu ia falar pai, mas vamos falar mãe. Vamos falar mãe. O que é um A3? Um A3 é um PDCA. Você desenvolve toda a metodologia, né, com o pensamento de PDCA. Então, você entende o teu estado atual, certo? É como se eu falo que o A3 é uma historinha, né? Você conta uma historinha. Eu brinco muito, você não pode contar uma historinha lá dos porquinhos, né? E aparecer a Cinderela no meio da historinha. Eu brinco muito com isso, porque a pessoa fala assim, peraí, né? No A3 é a mesma coisa, eu tenho que ter uma lógica, né, de execução. Então, eu tenho meu estado atual, eu tenho meus objetivos para entender esse estado atual, né? Onde eu quero chegar baseado nesse estado atual. Eu preciso analisar ele, entender o porquê isso acontece, certo? Eu tenho que buscar, assim, qual é o meu plano de ação?
né, para atingir esses objetivos e acompanhar os resultados. E esse plano de ação macro puxa os A3 filho? Sim, porque o que que acontece? Eu tenho que ter lá dentro do meu plano de ação do A3 mãe, algumas ações vão ir para o A3 filho. Uhum. Né? Tem muitos modelos de A3. Se você for jogar no Google, buscar artigos, enfim, mas todos eles usam o PDCA. Alguns têm o estado futuro, outros não têm, outros colocam nos resultados, uma parte de padronização, enfim, mas todos têm a mesma sequência lógica. Estado atual, definir meu objetivo, analisar meu estado atual, plano de ação e resultado, o acompanhamento, né? Eu sempre faço a assinatura do A3, mãe. Eu tenho essa prática. Responsabilização. Isso. É o sentimento, é como se a gente fala um pacto de sangue, né? Cria um momento de apresentação com toda a equipe. Eu não apresento, eu só falo, eu só sou nos bastidores, né? Fico nos bastidores. A equipe apresenta, normalmente um gerente apresenta para um diretor ou um coordenador, né? Para um gerente, enfim. Apresenta o seu A3 e todos assinam. É como se fosse um contrato. Uhum. Aquilo a gente precisa atingir, né? Então, esse momento acaba tendo ainda mais uma responsabilização, né? As pessoas se sentem responsáveis por entregar aquele resultado. É uma cerimônia. Ajuda, é uma cerimônia, né? Então, vem dando certo, é uma boa prática que eu gosto de utilizar. Então, nós temos uma matriz, pode ser uma matriz X, onde você conecta os A3 pai com os objetivos. Esses A3 conectam com os A3 filhos. Você tem, num local só, os impactos que aqueles A3 vão dar na parte financeira, qualidade e produtividade. E, num local só, a empresa inteira enxerga o planejamento estratégico dela. Isso. E esse A3 não pode ficar guardado na gaveta. Uhum. Eu falo, isso não é para estar guardado em gaveta ou em armário, ele tem que estar lá no processo. Então, se a gente está falando lá de uma área específica, ele deve estar em gestão visual nessa área para que todos conheçam. Pessoal, apesar de ser uma metodologia antiga, a questão do Roshin Kanri, ela é ainda muito atual. Em algumas discussões de análise crítica, quando a gente tem também a questão da ISO 9000, né, que é da parte da padronização dos processos, quando você apresenta todo o desdobramento da tua estratégia na análise crítica, utilizando uma matriz X, o A3 pai, conectado aos A3 filho e a empresa inteira, a indústria, desde o operador, o nível tático e o estratégico estão conectados numa ferramenta só, faz uma diferença gigantesca. Aquilo que eu comentei, nessa empresa, né, que eu estava atuando, o pessoal falou assim, olha, a gente só olhava o resultado no final do mês. Agora a gente sabe todo dia se a gente está batendo ou não a meta. E tem comemoração, e tem café, e tem, enfim, né? As pessoas ficam Não é lá, só e aí? procurar culpado e problema, é também comemorar quando dá certo. Isso. E os problemas se resolvem com uma agilidade maior. Uhum. Porque aí, poxa, chegou o final do mês, passou, você não tem mais o que fazer, né? Sim. Aconteceu. Quanto mais próximo do ocorrido, mais fácil de resolver. Isso. Envolver quem tem que envolver, se é uma área de apoio ou se é dentro do processo, entender o motivo. Aí você utiliza ferramentas, né, de análise. Vamos fazer uns 5 porquês aqui. Reúne a equipe, vamos lá. 5 porquês do porquê aconteceu esse problema, sabe? Agora, final do mês foi. Aí final do mês é normalmente achar culpado. Dia a dia é tentar resolver. Final do mês é achar culpado. E final do ano, então, nem se fala. Daí, às vezes, perdeu o bônus. Pessoal, se vocês quiserem entender mais de Roshin, tiverem curiosidade, existem na internet várias informações sobre isso, mas com a Bárbara fica muito mais simples, fica mais easy. Então a gente vai deixar o contato da Bárbara para vocês também. Ela é muito atuante, então ela responde todo mundo, pode procurar, tirar dúvida e realmente desdobrar objetivos, um planejamento estratégico em execução faz toda a diferença. Não é fácil, mas existem métodos para isso e a Bárbara conhece como ninguém e, puxa, vale muito a pena. E a parte boa, não é difícil. É easy. É easy. Bárbara, parece que foi 2 minutos mais. Já se passaram A gente 60. pode ficar mais umas 2, 3 horas conversando. Vamos mais.
Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, ó, na descrição. Até o próximo vídeo.